Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui teórica dentro do nosso curso de resistência dos materiais, uma aula sobre tensão admissível e fator de projeto. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, né, lembrando sempre aqui, para deixar aquele like maroto, que isso aqui ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Essas duas ações são de graça e ajuda bastante aqui. É uma forma de você pagar esse trabalho que eu estou prestando aqui para vocês. Beleza? Vamos para a nossa aula de hoje, dando continuidade para o nosso curso de resistência dos materiais. A gente vai começar primeiro falando sobre tensão admissível, né? E por que a gente tem que estudar tensão admissível? Normalmente, aqui, quando eu tenho que garantir, né, a segurança de um membro estrutural ou um equipamento mecânico, eu tenho ali que restringir a carga aplicada a uma que seja menor do que a carga ali que o meu membro ele pode suportar totalmente. E por que a gente faz isso? Por que a gente utiliza esse artifício ali para reduzir a carga que está sendo aplicada? A gente tem algumas razões para fazer isso. A primeira, a gente vai enumerar aqui algumas delas, e a primeira dela é a imprecisão dimensional. O que é isso? As medidas pretendidas ali de uma estrutura, uma máquina que a gente está obtendo, elas podem não ser exatas, né? Elas podem não ser exatamente aquelas as quais você pediu a partir do seu fabricante, ou então durante a montagem você pode ter ocorrido algum tipo de variação naquela dimensão. Então você vai aplicar ali, digamos, um fator de segurança, você vai reduzir ali essa tensão admissível para você garantir ali que se o material ele não pode falhar. Segundo motivo que a gente tem, vibrações, impactos ou cargas acidentais desconhecidas. O que acontece? Dependendo da aplicação do seu equipamento, a gente pode ter que ocasione sobre ele algumas vibrações, né, ou as cargas ali acidentais desconhecidas, que elas não foram consideradas no projeto. Então, ali, durante o uso do seu equipamento, quando ocorre essa vibração, esse impacto, que não estava a priori em projeto, o seu equipamento ele tem que resistir a essa possível avaria que não estava previamente planejada. Um outro fato aqui é a corrosão atmosférica. A corrosão atmosférica, deterioração, ou qualquer tipo de intempérie que eu tenha ali no meu equipamento, ele vai tender a causar ali a deterioração do meu material. Posso reduzir, por exemplo, a espessura útil, isso vai afetar ali a tensão ali que aquele meu corpo de prova, aquele meu material, ele pode sentir durante o serviço. Então, normalmente, a gente tende a fazer ali um breve superdimensionamento da minha peça. E, por fim, a variabilidade das propriedades mecânicas. Alguns tipos de materiais, como, por exemplo, a madeira, o concreto, ou materiais compósitos, os materiais que são reforçados ali com fibras, eles têm uma alta variabilidade na propriedade mecânica. O aço, se você pega um aço 1020 e ensaia ele, né, um aço que está bem produzido, do mesmo lote, você vai ver que a variação ali das propriedades é muito pequena. Né? Você vai lá, eu vou achar ali uma tensão de escoamento de 230 MPa, mais ou menos 10 MPa. Mas aí quando você vem aqui para materiais compósitos, que são materiais com fibra natural, pode ser que você ache ali um material com tensão de escoamento de 150 MPa, mais ou menos 30 MPa, porque ele naturalmente ele já vai ter uma variabilidade ali de propriedades por conta da natureza ali dos materiais que a gente está trabalhando. Ele tem ali essa natureza. Então, o método ali que a gente tem para especificar a carga admissível ali para um membro, um equipamento, para eu garantir ali a segurança dele, é o que eu chamo aqui de fator de segurança. A gente vai utilizar um FS, que é o fator de segurança. E como que eu consigo definir quem é o meu fator de segurança? Como que eu consigo utilizar esse fator de segurança para fazer conta, para eu aplicar ali durante no meu dia a dia, quando eu estou realizando ali um design de projeto? O meu fator de segurança, a gente pode definir ele como a carga, que o F da falha, sobre o F ADM, ou F admissível. Ou seja, é a carga ali que eu consegui determinar por testes práticos, o meu material vai falhar sobre ali a minha falha admissível. E se por um acaso ali, isso aqui eu estou falando em termos de carga, né? Mas se por um acaso que eu estou querendo trabalhar com tensão, seja normal ou desalinhamento, e eu sei ali que eu estou dentro da região
linear elástica, ou seja, à medida que eu estou aumentando a tensão, a minha deformação, ela também está aumentando. Então, eu posso aplicar isso também para a minha equação da tensão, que é, né, a carga sobre a área, a tensão normal, e também a minha tensão de cisalhamento, que vai ser ali a minha carga de cisalhamento V sobre a área. Então, a gente pega e transforma essa equação aqui para as tensões também. Então, meu fator de segurança, o FS, ele vai ser o quê? Vai ser a minha tensão, eu vou botar aqui de falha, sobre a minha tensão admissível, ADM. E a mesma coisa vai ser aplicada ali para o meu tal de cisalhamento. Então, vai ser o meu tal de falha sobre o meu tal admissível. Beleza? Eu consigo replicar isso ali para questões de tensão também. Falando agora um pouquinho sobre algumas questões de projetos, quando a gente está realizando ali, determinando os valores do fator de segurança que eu posso utilizar no meu material, ele vai depender qual é a finalidade que eu estou pretendendo utilizar aquela estrutura. Né? Por exemplo, além das incertezas que a gente estava considerando anteriormente, se eu estou fazendo um projeto de aeronaves, eu vou trabalhar ali com fator de segurança próximo de 1. Aí você pensa, pô, Júlio, você não tem que trabalhar com fator de segurança alto, uma vez que você está trabalhando com aeronave, você não quer que fale, para que todo mundo ali, para se garantir a segurança do projeto. Não é bem assim, né? Uma aeronave ela tem que ter o menor peso possível. Então, eu vou estar sempre trabalhando com material com o menor dimensionamento possível, obviamente nesses casos, as pessoas tendem a utilizar ali ferramentas mais sofisticadas para avaliação da resistência do seu material e também eles costumam fazer inspeções mais rotineiras para garantir ali que o seu equipamento ele não vai falhar e não vai ter nenhuma catástrofe, né? Mas em termos de projeto, ele vai tender ali um fator de segurança o menor possível, que é o próximo de 1, para garantir que você não tenha muito peso. O mesmo vai acontecer para o carro. Obviamente, cada estrutura que a gente, no projeto eles consideram as estruturas que elas têm que ter uma maior resistência. Aí, para isso, eu posso utilizar tanto um material mais caro quanto um dimensionamento um pouquinho maior. Porém, o fator de segurança ali dentro do carro também ele é próximo de 1, para você garantir que você tenha ali o menor peso possível dentro dentro do carro, porque isso significa ali, né, uma maior eficiência daquele segmento. Seu carro vai conseguir andar mais, vai estar com menos peso, ele vai ser mais econômico. Um outro segmento aqui, que eu tenho um caso contrário, é, por exemplo, a energia nuclear, casos de reatores nucleares e tudo mais. A gente tende aqui a utilizar, quando a gente está falando de energia nuclear, fator de segurança próximo de 3, ou seja, eu faço ali, obviamente, um superdimensionamento, e nesses casos ali, o fator de segurança é muito importante. Ele é muito fundamental para não gerar uma catástrofe geral ali dentro daquela região. Você tem que garantir uma segurança muito elevada e você ter um aumento ali de estrutura não vai garantir ali uma perda de eficiência no processo. Então, eu vou ter que ter ali um nível muito alto de fator de segurança. Mas, de maneira geral, seja qual seja o fator de segurança ali, seja qual for o fator de segurança, o projeto ali, quando eu estou realizando a determinação de uma tensão admissível de um material, ele, normalmente, eu encontro essas informações dentro ali dos códigos de projeto dos manuais de engenharia, quando você está projetando um manual especificamente ou não. E já quando eu estou aqui querendo utilizar esse fator de segurança para determinar algumas outras características do material, né, a gente pode trabalhar ali com os conceitos de tensão admissível e área. Né? Se eu tenho aqui uma tensão, por exemplo, B, admissível. Quem que é a minha tensão admissível? É a minha carga sobre a área. Né? Eu sei qual que é essa tensão admissível, eu estou querendo dimensionar o meu equipamento. Ou seja, eu vou querer talvez dimensionar a área. Por exemplo, eu tenho aqui essa peça, eu tenho uma carga, eu sei qual é a tensão admissível, eu estou querendo aqui dimensionar qual que vai ser a área aqui desse cálcio, para eu garantir ali minha tensão admissível. Eu posso aqui, trabalhando com a questão ali da tensão, ou seja, tensão é força sobre área, eu posso brincar nessa equação e achar o quê? Que a área vai ser a minha carga aplicada sobre a tensão admissível. Então, eu já consigo obter diretamente ali a área a qual eu vou trabalhar. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando eu estou presumindo um processo ali de cisalhamento. Aqui eu estou trabalhando com uma tensão normal, né? E aqui eu estou trabalhando com um cisalhamento. No caso do cisalhamento, vai ser a mesma coisa. O cisalhamento é quem? É carga sobre a área. Então, se estou querendo descobrir, por exemplo, qual que é a área de um parafuso que vai estar sujeito a um processo de cisalhamento, eu posso aqui brincar com a minha equação e botar aqui que a minha área vai ser igual à carga sobre a tensão de desalhamento admissível. Depois ali, obviamente, que eu já considerei o fator de segurança no projeto. Vamos para a segunda parte aqui
da nossa aula, que é para a gente falar um pouquinho de projeto em condição limite, ou fator de projeto. Quando a gente está ali com projeto de estado limite ou projeto em condição limite, a gente vai considerar todos os fatores que a gente estava falando. Por exemplo, a gente disse que tem uma incerteza relacionada ao ambiente, uma incerteza relacionada ao tipo de material. Então, quando a gente está desenvolvendo o projeto de fato, a gente pega aqui e avalia de uma maneira estatística como cada um desses fatores eles podem afetar, qual que é a probabilidade ali de um desses fatores atuarem para eu determinar qual que vai ser a minha tensão admissível ou não. E para isso, né, tem uma abordagem que a gente chama que é o projeto de tensão em condição limite, ou projeto em estado limite, em tensionamento limite, ou seja, é um projeto que eu vou determinar ali minha condição limite para aquele material. E alguns fatores deles ali são importantes. O primeiro fator é o fator carga. Então, se eu tenho aqui vários tipos de cargas R, eu vou chamar a minha carga aqui atuante de R, é o meu fator de carga, elas podem atuar aqui em uma estrutura ou elemento estrutural, e cada uma pode ser multiplicada por um fator de carga gama, que explica a sua variabilidade. Então, quando eu estou aqui falando dessas cargas, quando eu estou determinando um fator de carga dentro de um projeto, eu posso chamar esse fator de carga ali em gama. Eu tenho dois tipos de cargas quando eu tenho um projeto. Eu tenho a carga que a gente chama de peso morto e peso vivo. O que é o peso morto, né? O peso morto ali é o peso relacionado à estrutura ali do meu componente, ou seja, um peso não variável. Eu, quando estou fazendo um projeto, eu já sei qual que vai ser o peso ali daquela minha estrutura. Já o peso vivo vai ser, por exemplo, qualquer carga dinâmica, ou, eu estou fazendo uma ponte. Se eu estou fazendo aqui uma ponte, né, eu tenho ali o arco, a minha ponte e tudo mais, eu sei qual é o peso dessa estrutura, então eu já vou considerar ela no projeto. E eu tenho o peso vivo, seriam, por exemplo, o peso de vários carros aqui passando por essa ponte. Então, isso aqui que a gente chama de peso vivo. Então, tem a variável peso morto e a variável peso vivo ali, quando eu estou determinando esse fator de projeto. Normalmente, a gente costuma chamar aqui o peso morto de gama D, né? Porque D de def. O peso vivo a gente costuma chamar de gama, que é de live, né? De vivo. E eu ainda tenho um outro peso aqui em locais que tem neve, que é o peso, o gama S, que a gente chama aqui de carga de neve, né? Então, locais que estão nevando, eles consideram ali também o fator relacionado à carga de neve. Usualmente aqui, o peso morto ele tem um fator 1,2, o peso vivo ele tem um fator 1,6, e o peso de neve ele é o menor de todos, ele tem um fator de 0,5. Então, quando a gente vai aqui desenhar o nosso fator R no final das contas, o meu fator de carga, que eu vou chamar R, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 1,2D mais 1,6L mais 0,5S. Está considerando todos os fatores. E esse fator R é que a gente vai utilizar depois ali para o nosso projeto para determinar, de acordo ali com as estatísticas também, qual que vai ser a minha tensão admissível. Mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios para deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Uma outra questão aqui que a gente tem são os fatores de resistência, né? O que são os fatores de resistência? Fatores de resistência Φ, eles são determinados aqui a partir da probabilidade de falha do meu material no que se refere à qualidade do material e à consistência da sua resistência. Tá vendo? Isso aqui é uma questão mais de condição, de carga, que está ali atuante no meio, e o fator de resistência é uma questão mais correlacionado aos materiais. Esses fatores ali, eles vão ser diferentes para cada tipo de material. Por exemplo, o concreto ali ele tem um fator menor que o aço, porque a gente tem ali mais confiança ali sobre o comportamento de um aço sobre a carga do que o concreto. Então, se o meu material ali tem uma maior confiabilidade, uma menor variabilidade, ele vai ter um fator ali de confiança, de resistência mais elevado. Então, ele vai ter um valor mais elevado. Por exemplo, o aço, ele tem um fator ali Φ de aproximadamente 0,9, quando ele está ali sob tração. Então, eles confiam quase 90% que aquele material vai se comportar daquela forma quando ele está sob tração. E, por fim, para a gente finalizar essa parte aqui de critérios de projeto, uma vez ali que os meus fatores de carga e de resistência eles tenham sido especificados, né, eu tenho aqui um fator carga, né, e o fator de resistência, o fator carga é o gama, o fator de resistência aqui, né, o meu fator gama vai gerar ali o R, usando ali um código, ou seja, eu vou utilizar alguma norma, o meu projeto aqui adequado de uma estrutura, ele requer que sua resistência prevista
ou seja, chamei isso aqui de resistência prevista, o meu φ PN seja maior que a carga prevista que ele deve suportar. Então, para isso, a gente tem um critério que a gente chama aqui de LRFD, que é o critério de Load and Resistance Factor Design, que no final das contas é o fator ali, é o critério que a gente vai utilizar. A gente define ele como um φ PN, e esse φ PN ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser maior ou igual que o somatório aqui das minhas condições gama I, são todas as condições de carga que eu estou considerando, e minhas condições de resistência ali, RI. Ou seja, o meu valor PN aqui, ele vai ser a resistência nominal do meu membro, que significa ali que a carga, quando aplicada ao membro, faz com que ele fale ou deforme em um estado ali que não seja mais utilizado. Então, de maneira geral, gente, o que esse fator de resistência FI ali, ele aplica no meu material, é que ele reduz a resistência nominal do meu membro, então ele vai exigir que ela seja ali igual ou maior que a carga aplicada ou a combinação das cargas, calculando ali os fatores de carga que a gente adicionou. A gente vai fazer ainda alguns exercícios aplicando aqui, né, esses fatores. Então, se isso aqui no princípio ficou estranho para vocês, eu recomendo aqui que vocês assistam os exercícios, que vão ver nas próximas aulas, que aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro de como aplicar esses fatores. Então, a aula de hoje, a parte teórica era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários se vocês querem ver a aplicação. Acompanhem as próximas aulas que a gente vai fazer exercícios sobre isso. E lembra aqui para deixar um like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Dê uma olhada no nosso programa de membro também, porque lá você vai ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal e bem baratinho, além de você se tornar um apoiador aqui do canal, me incentivar cada vez mais a produzir mais conteúdo aqui para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.